nosso ponto de partida, né, da primeira das três grandes fases da vida romena de Turan, é a cidade, ou melhor, o vilarejo onde ele nasceu, na Transilvânia romena, na época não pertencente à Romena, isso é muito importante, pertencente ao Império Austro-Húngaro, cujo nome é Hradinar, né? Para quem se interessa por pronúncia, é uma coisa interessante da língua romena, que muitas das letras I, sobretudo em final de palavras, a palavra escreve com I, mas o I não sai na pronúncia, como, por exemplo, o nome da cidade onde Turan nasceu, né? Então, não é Razinari, mas é Hradinar. E esse diacrítico no A, ele dá um som fechado pro A, tá? Não vou me deter nisso. Só uma curiosidade. Começamos em Hradinar, portanto, em 8 de abril de 1911, né, e aí brincando com o título de um dos livros franceses de Turan, um dos mais consagrados, elogiados pela sua escrita francesa e o seu estilo francês, né, que é o do inconveniente de ter nascido. Isso mesmo, essa ideia, essa fórmula, esse título não carece de relações profundas com as circunstâncias nas quais Turan nasceu na Romênia, e mais especificamente na Transilvânia, né. Em 8 de abril de 1911, como eu estava dizendo, aqui marcado em amarelo é ele, né, ele era loiro, por incrível que pareça, quando recém-nascido, no colo da mãe dele. Este é um grupo de senhoras ortodoxas, né, uma comunidade de mulheres religiosas, cristãs, da região, do vilarejo, e a mãe de Turan, Elvira, era a presidenta, ou foi durante um tempo a presidenta desse grupo, né. E Turan nasceu aí, nesse lugar que ele descreve nas obras e também nas entrevistas, nos cadernos, em toda parte, né, como um lugar paradisíaco, idílico, onde ele passou os melhores anos da vida dele e que viriam acabar muito cedo, né. É muito importante esse dado de que a época que Turan nasceu em Hradinar, na Transilvânia, a Transilvânia não pertencia à Romênia. A Transilvânia pertencia ao Império Austro-Húngaro. Eu vou falar um pouquinho mais disso, colocar isso um pouco em pauta e em questão. O Lúcio Henrique comenta aqui que Turan foi muito influenciado por Berdyaev e Chestov na sua primeira fase. Verdade, Lúcio. E eu diria que não só na primeira fase, não, mas eu acho que foram influências duradouras e permanentes, inclusive no seu momento posterior na França, né? Chestov ainda mais que Berdyaev, eu acho. Mas muito bem apontado. Bom, sobre essas circunstâncias do nascimento de Turan na Transilvânia, aliás, antes de falar sobre isso, né, um detalhe que também é legal e interessante colocar é o contexto familiar de Turan. Então, ele é o filho do meio, não é nem o caçula, nem o mais velho, de três. Tem uma irmã mais velha que se chama Virgínia, o irmão mais novo se chama Aurel, né, eles eram muito apegados, Turan e o irmão mais novo, Aurel. Inclusive, quando caiu a cortina de ferro, acabou a Guerra Fria, Aurel teve a oportunidade de visitar Turan, acho que mais de uma vez, em Paris, com a sua esposa, né, e tem fotos dos dois juntos em Paris e tudo. E a irmã de Turan, acho que morreu um tanto jovem, assim. Ela era uma fumante obsessiva, compulsiva, desbragada, segundo Turan, fumava uns 50 cigarros por dia. Se não me engano, ela morreu de câncer. O pai de Turan, isso é um dado biográfico muito importante, além de ser um pai de família, ele tinha como profissão, né, mas não uma profissão secular, liberal, né, a profissão religiosa de sacerdote cristão, o que em romeno e no mundo oriental da Europa do leste, não só na Romênia, acho que na Rússia também, tem o nome a designação de pope, né, que é um tipo específico de sacerdote cristão ortodoxo, daqueles que se tornam, mas que também podem casar e ter família e ter filhos e tudo mais, o que é inexistente, né, na tradição católica. E o pai de Turan era um pope ortodoxo. A mãe de Turan, para quem não sabe, ela tem um sobrenome materno, né, de materno não, batismo, que é Comanitiu, que, bom, acabou saindo para ficar o nome do pai, né, o patronímico. E Comanitiu é uma família transilvana tradicional e nobre, que ascendeu à nobreza durante os últimos séculos do Império Austro-Húngaro, antes do nascimento de Turan,
porque o avô de Turan materno, se eu não me engano, recebeu uns títulos nobiliários do Império Austro-Húngaro, por seus serviços prestados, como funcionário público, alguma coisa assim, e, portanto, a família materna de Turan ascendeu a um status de nobreza nessa periferia do Império Austro-Húngaro, né, que era a Transilvânia, e, portanto, de certa forma, ela tinha, inclusive, um status social mais elevado que a família paterna de Turan, apesar do fato de que, não só o pai, eu acho que tem toda uma linhagem de sacerdotes na família paterna de Turan. E aí, a primeira coisa, que não é só um dado biográfico cronológico, né, mas é uma questão contextual, e que envolve a obra e o pensamento de Turan, muito importante, também, que eu queria, é a primeira delas que eu gostaria de assinalar e colocar em evidência, diz respeito, boa noite, Ricardo, diz respeito ao mito, e aí eu enfatizo o mito, em itálico, dessa infância perfeita, no paraíso terrestre de Roginar, né, como Turan muito frequentemente se refere aos seus anos de infância e ao seu vilarejo natal, né? Porque nem foi tão perfeita assim, e o paraíso nem era tão paradisíaco assim, apesar de Turan pintar dessa maneira, né, de uma maneira idealizada, romantizada, assim, principalmente nas entrevistas. E aí uma citação dele, confirmando, aliás, no final dessa citação, ele coloca em questão essa suposta perfeição e esse suposto paraíso, né? Eu queria ler ela rapidinho. Diz ele, isso é dos cadernos de Turan, que foram publicados póstumamente em 97, 2 anos após sua morte. Cito ele: quando evoco meus primeiros anos nos Cárpatos, preciso fazer um esforço para não chorar. É muito simples, não posso imaginar que alguém tenha tido uma infância comparável à minha. O céu e a terra me pertenciam, literalmente. Até minhas preocupações eram alegres. Eu me levantava e ia dormir como mestre da criação. Eu conhecia minha felicidade e pressentia que iria perdê-la. Um medo secreto corroía meus dias. Eu não era tão feliz assim como pretendo agora. Isso é uma confissão crítica, de tom crítico, que ele faz nos seus cadernos, num foro, digamos, privado dos cadernos, que não é a mesma coisa que a gente encontra nas entrevistas dele, né? Essa última parte aí que coloca em questão, ele costuma tirar desses relatos da sua infância quando ele faz nas entrevistas. Bom, e por que é um mito, né? Porque é muito frágil, é muito questionável essa condição paradisíaca e essa perfeição da infância de Turan, tem a ver com as circunstâncias geopolíticas, históricas, né, contextuais da Romênia e da Transilvânia, da região da Transilvânia, especialmente, no conjunto da Grande Romênia, que estava dividida nessa época, e tem a ver com a própria vida de Turan nos primeiros anos, né, de sua formação, de sua criação familiar e social também. Então, aqui tem um diagrama. Aliás, eu queria deixar claro, tá, que a minha apresentação e o meu conhecimento da biografia de Turan, que envolve, em alguma medida, a história da Romênia, não é o conhecimento de um historiador. Eu não tenho conhecimento detalhado, aprofundado em 100% em detalhe, de todas as etapas, das transformações, mudanças de fronteiras e tal, então vou dar uma visão muito geral disso, que eu acabei estudando e conhecendo à medida que eu fui me interessando, porque eu me interesso por Turan. Então, aqui tem um mapa, mais ou menos dessa época, que mostra como a parte aqui do norte ou noroeste da Romênia, a Romênia oficialmente aqui está em amarelo, certo? A capital, Bucareste, aqui no sul. Deixa eu ver uma outra cidade famosa, Iași, que é onde nasceu o amigo, poeta romeno, amigo de Turan, Benjamin Fondani, está aqui. E essa parte aqui que eu coloquei destacada, né, nesse quadrado amarelo, é a Transilvânia, que, como está indicado pela diferença de cor, está separada da Romênia, na época, nas primeiras décadas do século XX, né? E em 1911, quando Turan nasce, isso é assim. Então, Turan não nasce dentro do reino da Romênia, porque isso aqui é um reino, tem um rei, né? Parte da Romênia, e grande parte dela, no caso da Transilvânia, está separado do reino da Romênia e sob domínio de outro reinado, ou de um império, que é, no caso, o Império Austro-Húngaro, né? Então, todos esses romenos que estão aqui do lado da Transilvânia, nessa época,
eles não estão subordinados à monarquia romena, né, ao rei da Romênia, mas estão subordinados ao Império Austro-Húngaro, que é um império bicéfalo, né, tem tanto uma sede húngara em Budapeste como uma sede alemã austríaca. E isso tem muito a ver com o que vai acontecer com a família de Tioran e o pai e a mãe de Tioran, particularmente logo nos primeiros anos de Tioran. Então, tecnicamente, Tioran não nasceu na Romênia. Isso é estranho, é paradoxal dizer, mas, objetivamente, de fato é assim. Oficialmente, ele é transilvânio, sim, nasceu na Transilvânia, que, aliás, o nome em romeno é Ardeal, não é o mesmo, e em húngaro parece com o nome romeno, né, Erdeli, que são bastante diferentes do nome que a gente conhece, e ela pertencia à época ao Império Austro-Húngaro, separada, portanto, do Reino da Grande Romênia, cuja reunificação, aliás, já falo agora, começaria em 1918 e se formalizaria, se consolidaria, graças ao Tratado de Trianon, né, 2 anos depois, em 1920. Cioran escrevia muitos diários quando jovem, a pergunta do Ricardo. Ricardo, diria diários, no sentido, na concepção dos cadernos, nesse sentido de diários, como são os cadernos de Cioran, que ele escreveu já morando na França, escrevendo em francês, né, e que foram publicados póstumamente. Eu acabei de citar uma grande passagem deles. Nesse sentido, não. E nem diários no sentido mais, digamos, de crônica, do que você faz no dia e tal, né? Os cadernos de Cioran não são desse tipo, assim, de diários, e não é fazendo uma comparação, um é melhor que o outro, né? São coisas distintas, simplesmente, né? Kafka, por exemplo, tem diários, né? E eles incluem, inclusive é ótimo, inclui também esse tipo de anotação de coisas do dia e tudo mais. O Cioran até também tem, mas eles têm muito mais um caráter de laboratório, experimental, para os próprios livros, para a obra, né? Muitos aforismos inteiros idênticos, ipsis literis, tal e qual, estão lá nos cadernos e viriam a ser publicados num livro, né, 1 ano depois, por exemplo. Mas, assim, diários não, mas o que tem são muitos cadernos com anotações de leituras, isso sim. Cioran sempre fez muitas anotações de leituras. Além de ser um leitor voraz, ele gostava muito de anotar, né, para assimilar melhor, de maneira intuitiva, as leituras que ele fazia, algumas mais do que outras. Tá bom? Boa noite, Gavagai. Bom, continuando sobre essa questão do mito, né, que não é tão paradisíaco assim, eu queria colocar esses 3 termos, conceitos, né, que é hibridismo, eu acho que não tem dúvida sobre o significado de híbrido, a mistura de 2 coisas, 2 substâncias, 2 seres, 2 naturezas, né, divisão e a atopia. Eu vou me deter mais sobre atopia, essa ideia de atopia, porque tudo isso, essas 3 ideias estão muito implicadas no nascimento e na condição romena e transilvana de Cioran, né? E explico por quê. Então, Cioran é um filho do Império Bicéfalo, antes de ser um romeno que nasceu, um cidadão romeno que nasceu no interior, né, da nação romena, do grande reino da Romênia. E é, portanto, um híbrido de romenidade latina e ortodoxia cristã, porque o cristianismo romeno, né, a religião nacional da Romênia, não é como a nossa no Brasil ou na Europa, grande parte da Europa Ocidental, católica romana, é ortodoxa bizantina, né, de linha grego-bizantina, e Cioran, então, tem, por sua própria família, pelo seu pai, que é um padre um pouco ortodoxo nessa tradição bizantina grega, né, e não católico ortodoxo, mas vejam que isso imediatamente coloca a questão muito complicada, porque o Império Austro-Húngaro, nessa época, e eu descobri isso recentemente, impôs o rito católico, a moda romana, a apostólica romana, e baniu o rito ortodoxo bizantino, grego-bizantino, que era o de Cioran, do pai de Cioran, né, em toda a Transilvânia. E eu acho suspeito que isso tem muito a ver com esse interesse, essa obsessão de Cioran, conforme se manifesta, né, em pelo menos 2 dos seus livros romenos, principalmente um deles que é Lágrimas e Santos, mas também no Livro das Ilusões, que vem muito daí, dessa condição aí de um catolicismo forçado, imposto, né,
pelo Império Austro-Húngaro, na região Transilvânia, que era uma região milenarmente habitada por romenos, que se consideram de herança latina pela língua. O romeno é uma língua, né, latina, mas bizantinos e grego-bizantinos no que diz respeito à religião cristã, né? Então, a atopia que eu estava me referindo tem a ver, e que não é utopia, é importante diferenciar a ideia de atopia de utopia. Turan escreveu sobre a utopia, né, o livro História e Utopia, mas a atopia é outro prefixo, é outra forma de negar essa ideia de utopia, né, lugar, espaço, que seria mais ou menos uma indefinição ou uma indeterminação de não estar nem aqui nem lá, né, de não ser nem isso nem aquilo, mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, mas não 100% nenhuma coisa nem outra, né? E que uma importante comentadora romena, e que se naturalizou venezuelana, Vasilika Kotofleak, fala em termos de interidade, condição de ser entre, né? De interidade, né? Então, a gente pegando esse diagrama aqui, a gente tem uma noção de que Turan está dividido entre a influência e a herança imposta, né, de fora, de uma maneira até recente, do Império Austro-Húngaro, e aí toda a religião católica e toda a cultura e a civilização ocidentais, né, da Europa Ocidental, via Império Austro-Húngaro, e, por outro lado, as suas raízes romenas milenares, né, antigas, arcaicas, aliás, que vêm desde antes da chegada do cristianismo, que, se eu não me engano, chegou nos Balcãs e na Romênia, no século IV, antes de Cristo, depois de Cristo. Tá? Então, até o século IV, tem os povos, né, que habitavam já a região e que os romenos atuais consideram seus ancestrais longínquos, né, como os dácios, os trácios e outros povos aí locais.